E aí, meus queridos, beleza? Mais um videozinho aqui da nossa saga de tutoriais para ajudar o pessoal no abismo. Tratando agora da câmara 3, do piso 12, que aqui são 4 robôs em cada uma das duas salas. A primeira sala vai ter um daqueles robôs que ficam flutuando, com 3 marionetes depois, e na segunda sala vai ter um robôzão que gira, o menorzinho, sem ser o grandão, com mais 3 marionetes. Então, no caso dessa primeira sala aqui no início, cara, se você estiver tendo muita dificuldade em estar passando com algum personagem de dano físico, eu recomendo fortemente que você já traga personagens de dano elemental, porque a resistência desses robôs para dano físico é muito grande. Então, vamos supor que você tenha, por exemplo, um Razor com muito bem buildado, com os talentos tudo maximizados e tudo mais, você vai ter um pouquinho de dificuldade também neles, porque eles são level 100, é o maior level que tem disponível no abismo para a gente estar enfrentando, e eles são muito resistentes. Só que a resistência elemental deles é praticamente nula. Então, tragam personagens elementais para estar conseguindo terminar isso aqui no maior tempo possível. Ou caso você tenha algum personagem. No caso, atualmente você tem a Euna e a Shinja, que são personagens de burst de dano físico. No caso delas, diferente do Razer, que o Razer é um DPS, elas você pode estar trazendo porque, como tem um sistema de maré alta e maré baixa nessa sala, você vai estar conseguindo abusar bastante do ultimate delas. Aqui no início, não tem muito segredo. É esse robôzão que flutua, é o primeiro que aparece isolado. Aqui, se você já estiver tendo problemas com a movimentação dele, existe uma forma bem simples de você fazer com que ele abra, que ele fica com aquele olho brilhante, e aí você consegue acertar com um arco. É simplesmente você conseguir chegar à altura ou suspender algum personagem. O pulo do Xiao, subir em cima do pilar do Zhongli, a estrelinha aqui do Albedo no canto, o Vente, o Kazuha, a Keking, personagens que têm uma mobilidade que levantam, consegue fazer com que esse inimigo abra o seu modo, abra, que ele exponha a fragilidade dele, e ali vocês conseguem acertar com o arco e aí ele fica imóvel. Dessa forma vocês conseguem acertar muito mais dano. Aqui não tem muito segredo, como eu tava com personagens que conseguem mobilizar ele um pouquinho como Zhongli, e meu dano é um pouquinho alto, eu só bati mesmo sem me preocupar em subir. E eu, e eu também não tava com arqueiro, então não ia adiantar fazer essa estratégia, porque eu não ia conseguir acertar o olho dele. Então vamos lá. Aqui, primeiramente, vocês viram que a primeira coisa que eu fiz foi correr para o lado direito. Assim que você mata ele, libera esses 3 inimigos. O do meio é eu disse anteriormente que era marionete, mas Mimic, não sei, chamam como vocês preferirem. No meio temos um tanque. Na esquerda vamos ter um semelhante a uma água-viva. E na direita aqui vamos ter um robozinho que é um triangular. A gente vai focar esse robozinho porque os outros dois eles vão até você. Esse aqui não. Ele ataca a distância e ele se distancia. Então o seu foco vai ser sempre priorizar matar o que nasce primeiro na direita. Depois dele você fica livre para escolher em qual dos dois você tiver com uma vantagem ou vida, não sei. Mas o foco é ele. Então, focando ele, primeiramente você elimina metade do problema dessa sala, que ele fica fugindo e saindo das suas skills. Quer ver? Vocês vão ver. Olha lá, eu tô batendo nele, todos os outros já vieram para perto. E eles vão juntar em você. Então não precisa ficar se preocupando em correr atrás dos seus tudo mais. Foca nele que é sucesso. Como eu havia dito anteriormente, tem problemas de. Eles são muito resistentes a dano físico, então elemental neles funciona muito bem. Ah, e caso você tenha chegado até aqui na câmara 3, eu espero que você já esteja entendendo um pouco melhor como é que funciona esse sistema de maré baixa e maré alta para usar a seu favor. Caso não, maré baixa é o novo sistema de buff e debuff que o abismo causa, pelo menos o 12 que causa no seu personagem, que funciona da seguinte forma.
Na maré baixa, você gera energia, mas essa energia não gera valor no seu personagem. Ou seja, você não vai recarregar sua ultimate. E quando a maré estiver alta, você regenera quase o dobro ou o triplo de energia. Então, quando a sua quando a maré estiver baixa, eu sugiro que vocês usem a Ultimate. E quando ela estiver alta, usem as skills elementais para gerar mais energia e recuperar a Ultimate, fazendo assim um pouco mais dinâmico e um ciclo para conseguir sempre manter o dano dos seus personagens ativos. Como eu falei, eliminou ele, os outros dois ficam parados, sem problema nenhum. Você só pode bater e já era, acabou o problema. É, quanto à parte de estar imobilizando eles, não precisa, como vocês viram aqui. Tem toda aquela mecânica, eles também são robôs, eles têm um ponto frágil, você consegue acertar eles em determinados. Quando eles expõem o ponto frágil deles, você consegue acertar para imobilizar e tudo mais. Só que não precisa, definitivamente não precisa. Vocês viram aqui que eu acertei eles sem o mínimo esforço, eu peguei todos eles, dei dano, então assim, não precisa ficar se preocupando que hora que eles vão expor o ponto fraco. Não precisa ficar neurótico com isso. Não vai fazer a menor diferença no meio dessas batalhas. Eu posso estar explicando para vocês aqui nessa daqui um pouquinho melhor, mas vocês vão ver que não vai fazer diferença. Aqui é o robozão clássico, velho amigo nosso freguês. A gente acerta no olho dele já de início, mobiliza ele e dá todo o dano possível aqui no início. Já gasta tudo que tem, porque quando você começa na sala, você já começa na maré alta. Então, ah lá, viu? Agora a maré já foi para baixo. Já ficou na maré baixa. Aqui não tem muito segredo, é só ele mesmo no início. Você só imobiliza ele, dá o máximo de dano possível para poder spalmar os. Beleza. Aqui, quando você mata aquele robô e spawna os 3 inimigos, tem um macetinho para você conseguir estar fazendo essa sala. Vocês podem ver que ó, ele está morrendo ali no meio. Antes mesmo da animação dele morrer, eu já vim para trás desse aqui. Vocês podem escolher tanto o da esquerda, que é aquele lá do fundo, quanto esse aqui que é o da direita. Vocês podem ir para trás daquele que você tiver mais próximo. A intenção de você ir para trás é fazer com que aquele outro, o que está mais afastado, venha até você. Porque se você ficar mobilizado aqui no meio, eles vão começar a animação de ataque deles, e a animação de ataque deles te acerta de qualquer lugar da arena. Então, a sua intenção é ficar o mais longe possível para que eles consigam sair do campo de quase como um campo de visão que eles têm, mas para conseguir chegar mais próximo de você. Aí os dois vão vir, tanto essa geleinha que fica ali na direita, no centro, no caso, quanto o que fica mais afastado. Então, tanto faz você correr para trás de um desses dois aqui, os outros dois vão até você. É um macetinho para juntar eles para facilitar bastante a sua vida aqui no abismo. Olha lá, você pode ver que ele já veio. Assim que ele chega, eu já começo a spamar todas as minhas skills. Ah, aqui ó. Toma cuidado que você está vendo aqui que ele começou a jogar um laser no chão. Se você não tiver com escudo ou com algum personagem de healer constante, toma cuidado que isso aqui te dá um dano em tempo. Então ele começa a ir tirando sua vida de pouquinho em pouquinho, você quase não percebe, mas quando você vê, seu personagem já morreu. Então cuidado que isso aqui dá muito dano. Ainda mais porque eles são level 100. Quanto a qual deles priorizar, tanto faz. Você só precisa juntar eles, que a partir do momento que você junta eles, eles não se separam mais. A respeito que eu tinha falado sobre o ponto frágil, é o seguinte: tem essa água viva do centro, que você pode, quando ela se prepara para fazer esse golpe aqui, ela acaba de expor o ponto frágil dela. Aqui você pode acertar sem medo. Chegou aqui, bateu, acabou. Você vai bater. Só que se eu não me engano, essa geleinha você tem que acertar 2 vezes. Não é só uma para imobilizar, são 2. No caso dessas cobrinhas que ficam saindo do chão toda hora, elas saem do chão e elas meio que fazem o formato de uma flor. E é nessa hora, se você bater, você imobiliza elas. Vai acontecer que agora
Exemplo perfeito. Aqui, ó. Viu? Ela ia abrir, eu bati e imobilizou. Então, se você quiser tá sabendo como é que faz para mobilizar elas, é dessa forma. Mas é como eu falei, não precisa se preocupar com isso. A partir do momento que elas juntam, você só bate sem preocupação nenhuma. Aqui vamos estar voltando, fazendo aquele esqueminha, vamos voltar aqui, deixar correr o vídeo, para sanar alguma dúvida, explicar alguma coisa que eu talvez tenha deixado passar. Mais uma vez, esse robozinho que fica flutuando, é aquela mesma história. Se você quiser, se você tiver um arqueiro e quiser fazer ele ficar imobilizado, tenta suspender o personagem de alguma forma, que aí ele vai levantar e vai expor o olho dele, que é o ponto fraco. Aí é só dar um tiro com o arqueiro, um tiro só já derruba ele. É bem simples esse robô. Aí com esses três você vai focar o primeiro da direita, sempre focando ele. Se ele afastar, vai atrás dele de novo, que ele atrapalha bastante porque ele tem um golpe ou outro que ele se afasta. Então se isso acontecer, vai atrás dele, que os outros dois vão atrás de você também. Olha lá como é que eles ficam sempre bem juntinhos, sem problema nenhum. E você viu que aquele que tem um tanquezinho ali do meio, que é o que fica no chão, que ele é um pouquinho mais parrudo, mas se você tiver com dano elemental, essa defesa dele também não adianta de nada. Ele morreu basicamente no mesmo tempo que os outros. Então, eu recomendo muito, muito mesmo o comp de Burst Elemental. Aqui o nosso robôzinho freguês. Acredito que ninguém tem dificuldade com ele não. Se você tiver, faça o que eu fiz ali. Duas flechadas no olho, ele capota, você fica livre para bater o quanto você quiser até ele levantar de novo. Sempre atento nos buffs da sala, prestando atenção no textinho que vai aparecer, na frasezinha que vai aparecer na sua tela, se a maré tá baixa, a maré é alta, para usar isso a seu favor. Aqui, fazendo o esqueminha que eu falei, para ir atrás do inimigo, para fazer os dois agrarem e irem até você. E controlando a maré alta e a maré baixa, você spawna seus skills. Isso não vai ser amanhã. Sem muitos segredos, sem muita dificuldade. Vocês vão ver que eu vou terminar até com um tempinho de sobra essa sala. Aqui. Terminamos, faltando uns 30 segundos. Uns 30, 40 segundos, vai. Então, assim, o Razor. Tem muita gente que tem o Razor como DPS principal. Pode ser que você vai encontrar um pouco de dificuldade, porque esses bichos têm uma resistência física muito grande. No caso da Eula, ela tem um burst muito alto. Então, meio que acaba anulando essa deficiência na resistência do inimigo com o dano do seu personagem. Mas a Xinha, ela também tem um burst legal. Eu prefiro a Xinha do que o Razor para essas salas aqui em específico, porque como o seu ultimate fica recarregando toda hora, já aconteceu de eu fazer o teste aqui e conseguir carregar o ultimate dela, tipo, ultei, fiz todo o combo, voltei, eu já tava com a ult de novo enquanto eu tava na maré baixa. Então, você consegue estar lutando muito com ela, ajuda bastante. Caso você não tenha um Razor, você tem personagens de dano elemental, cara, sensacional. Você só vai se dar bem nessa sala aqui porque não tem muita mecânica, não tem muita dificuldade. É só um macetinho na segunda parte e na primeira que você tem que focar o da direita, depois você tem que, na segunda parte, você tem que ir para trás de uma daquelas duas cobrinhas que fica saindo, porque ali você força os outros a chegarem próximos a você, e aí você junta os três e dá essa porrada. Mas é isso, pessoal. Espero ter ajudado alguém que estava tendo dificuldade aí e até um próximo vídeo.